Gente, o seguinte, ó, a gente vai falar sobre um assunto agora que, através do nome, muita gente pode não saber o que significa. Mas, através dos sintomas, muitas mulheres ou até alguns homens vão se identificar com esse problema. E o interessante é que a gente vai falar aqui sobre, claro, as possíveis soluções, como é que você pode encontrar uma ajuda, né, com relação a isso. Você já ouviu falar na dispareunia? É a dor durante o ato sexual, ou até mesmo antes, ou durante, ou até mesmo depois do ato sexual. São várias as situações por que isso pode acontecer. A gente vai entender um pouco mais neste VT e também os aspectos psicológicos, como é que isso vai repercutir na vida das pessoas. Pode rodar. Cuidar da saúde física e mental é fundamental para a nossa qualidade de vida. E isso inclui, claro, a vida sexual. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual exige, entre outras coisas, uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade. Infelizmente, nem sempre as relações sexuais são sinônimo de prazer. A dor durante a relação, chamada tecnicamente de dispareunia, é um desconforto que pode afetar a vida do casal. Esse desconforto sempre vai afetar a vida íntima do casal, porque a relação sexual, que é para ser um momento de intimidade e prazer, vira um momento de tensão. Primeiro porque a mulher vai sentir dor, então ela dificilmente, sentindo dor na penetração, ela vai ter prazer. E segundo, que o parceiro, sentindo que a mulher não tem prazer, está tensa, ele também não consegue, na maioria das vezes, relaxar e obter um prazer dessa relação sexual. A verdade é que ter uma vida sexual realizadora é uma parte importante do nosso bem-estar. Por isso, é fundamental se informar e não ter medo de falar sobre o assunto. É muito importante ter uma vida sexual saudável. Todos nós somos seres sexuais, nós temos necessidades sexuais, isso faz parte inerente do indivíduo. Então é muito importante que a gente entenda o nosso corpo, que nós percebemos que um tem um jeito de funcionar, o outro tem uma outra dinâmica de funcionar e que ambos os parceiros busquem o prazer e uma interação afetiva nessa relação sexual. Vamos conversar sobre esse assunto, então. Doutora Patrícia Gonçalves, obstetra e ginecologista, está aqui para falar sobre dispareunia. Tudo bom, linda? Bem-vinda. Prazer é todo nosso te receber aqui sempre, viu? Até porque muitas mulheres e até alguns homens que estão assistindo agora o Revista da Cidade passam por esse problema, não sabem, né, que tem esse nome, absolutamente, e também não sabem que atinge um número enorme de pessoas, não é, doutora? Sim, e as queixas são muito comuns no consultório. Não só a queixa da mulher, mas do casal. Muitas vezes o casal traz esse fato para o consultório, por quê? Porque estão tendo dificuldade na relação sexual e no prazer. E a gente já viu até no VT como é que isso pode repercutir na vida do casal, muitas vezes culminando até na separação, porque o casal não consegue ter a cumplicidade necessária, né, se envolver, a mulher muitas vezes, porque infelizmente é um problema que atinge em maior número as mulheres, a mulher não consegue abrir esse problema, acaba se fechando cada vez mais e a relação fica impraticável, né, doutora? E é interessante porque muitas vezes uma simples orientação, um bom exame físico, um bom exame ginecológico consegue sanar esses problemas, porque nós vamos identificar uma série de coisas, uma série de patologias que pode estar acometendo, no caso, a mulher ou até mesmo o homem. A gente pode dizer então que a dispareunia é um conjunto de alterações sexuais? Sim, que podem ser físicas, orgânicas ou podem ser emocionais, afetivas, por uma experiência inadequada sexual ou física e orgânica, como por exemplo a menopausa. Ela não tinha dor na relação sexual, ela não tinha dispareunia, porém ela passa a ter na fase da menopausa. Então ela pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher? Em qualquer fase. Inclusive no começo da vida sexual também? No início, por exemplo. É comum as mulheres terem, por conta de a primeira penetração, no caso do ímen, vamos mostrar aqui. Quando ocorre a penetração vaginal pela primeira vez, o ímen, que era um anel, passa a ser
uma mucosa elástica. Muitas vezes a mulher sente dor na penetração, mas passa a não ter mais dor, porque ela tem a lubrificação, a excitabilidade e depois ela não tem mais dor. Tá. Pode ser que a mulher sangre no início da penetração, mas pode ser que ela não sangre. É muito comum sangrar em pouca quantidade, por conta da vascularização. Tá. Porém, se ela mantém essa dor da penetração, ela passa a ter uma dispareunia de penetração, que nós chamamos muitas vezes até de vaginismo, Tá. que é a contratura da musculatura vaginal que impede a penetração e dificulta a atividade sexual. Tá certo. Vamos lá, a gente vai abrir agora para as perguntas do pessoal que está mandando pra gente. Bom, para não ter que ficar lendo quem quer, quem não quer que fale o nome, não vou dizer o nome de ninguém, tá bom? Que tá mandando aqui as perguntas e aí, de repente, o caso da pessoa que mandou pode ser o seu também. Pergunta muito interessante para você. Essa dor pode estar relacionada a problemas intestinais? Sim, pode estar sim. Principalmente com mulheres que têm a constipação intestinal. O intestino preso, muitas vezes, ocupa um espaço que abaula a vagina. Aqui, para a gente ilustrar, tem uma maquete em que tem a bexiga, vamos focar aqui, a bexiga, o útero, o intestino. E a vagina é esse espaço onde ocorre a penetração. Normalmente a vagina mede, em média, 7 a 10 centímetros. E quando ocorre a penetração na vagina, muitas vezes se o intestino está cheio por constipação, por fezes paradas, abaula a parte posterior da vagina. Estreita. Estreita. Canal. E ela fica com dificuldade para ter penetração. Aí aumenta o atrito, né? Ela sente Pode dor, machucar. desconforto. Então pode ser um dos tratamentos também, Pode cuidar ser. dessa constipação. Cuidar sempre da constipação intestinal. Tá certo. Mais uma pergunta pra você, tá? Tenho 48 anos, é uma mulher, e sinto muita dor na penetração. É uma ardência, parece que está cortando. E detalhe, entrei na menopausa com 39 anos, ela tá pedindo ajuda. Que dica você daria pra ela? Olha só, ela entrou na menopausa aos 39 anos. É considerada uma menopausa precoce. Precoce, né? E a falta do hormônio faz com que ela tenha um ressecamento vaginal. Então, muitas vezes, a fissura, os cortes pequenininhos pelo atrito no introito vaginal, na entradinha da vagina, faz com que ela tenha dor na penetração e o atrito na vagina faz com que ela tenha o ressecamento, faz com que ela tenha dor. O uso de géis íntimos pode ser Géis, uma sim, solução? é muito importante. Mas o uso do óleo de coco também porque o óleo de coco ele tem uma textura pastosa, olha aí. tá? E quando tá calor, ele fica óleo mesmo. E é interessante porque vai lubrificar, então, a entradinha da vagina e o pênis. Até óleo de coco normal, desse que a gente compra no normal, mercado. que nós compramos em mercado, que se cozinha. Legal. Então, essa textura é importante porque deixa lubrificar e não deixa dar o atrito. Maravilha. E absorve. Vamos lá então, que eu tenho mais uma pergunta pra você aqui. Inclusive, eu vi que tem uma querida que já utilizou o creme. Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem 28 anos. Toda a penetração ela sente uma ardência muito forte. Parece que tá queimando. Isso pode ser dispareunia? O que posso fazer para não ter mais essa dor? Observação. Já usei lubrificante algumas vezes e sentiu a mesma dor. Então, no caso dela, ela já fez uso. Nesse caso, pode ser uma vulvovaginite. Ela pode estar com alguma bactéria que esteja fazendo alguma inflamação local e isso vai fazer ter atrito na relação sexual. É uma queixa muito comum em consultório ginecológico. Então, ela tem alguma inflamação e precisa ver, principalmente, Rê, se ela está com Papa Nicolau em dia. Porque, muitas vezes, a inflamação também no colo uterino causa a dor, o atrito e a alteração do pH em si. Então, é importante também lembrar de usar as calcinhas de algodão, né? As calcinhas de algodão no dia a dia. Porque, às vezes, essas inflamações, essas infecçõezinhas aparecem pelo uso da lycra, né? Sim. Tá certo. Sim. Gente, eu tenho que encerrar, infelizmente, mas eu vou deixar o convite para a Patrícia Gonçalves voltar a falar sobre esse assunto aqui. Obrigada mais uma vez e obrigada a todas que participaram, mandaram suas perguntas. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade para continuar esse assunto, porque a gente percebeu que existe um grande interesse, uma grande demanda nesse assunto também, né, doutora? É muito importante, porque as mulheres e os homens também estão falando sobre sexo. É isso aí. E isso é importante. Quanto mais a gente quebrar esses tabus, melhor, né? Então, gente, fiquem com Deus.